Olá pessoal, vou explicar para vocês de uma vez por todas o funcionamento do acessório de potência, que é uma ferramenta, um equipamento que, se os nossos clientes que têm o New Tecnoscope soubessem o poder que ele tem, não tem como ficar sem, entende? E se quem está assistindo, gente, é assim, nós estamos dando um treinamento para o nosso time de suporte e para o nosso time de vendas, para explicar como funciona o acessório de potência, e eu acredito que você que é reparador vai fazer bastante sentido. Duda, dá um 180, um 360 aí para mostrar o pessoal. Olha lá, ó, a galera aqui tudo sentadinho aqui na sala do suporte. Já tem uns vendedores que não estão aqui, mas não tem problema. Falta só o Atos, né? Só o Atos. Ah, é verdade. Cadê ela? Foi no médico. Foi no médico. Depois ela assiste. Pode. Gente, é assim, ó. O que é o grande X do acessório de potência? Ele tem duas funções. Primeiro vamos falar de uma função só, que é a função de acionamento de solenoides, motores e eletroválvulas, tá? Então, para isso, eu peguei aqui um motor de vidro elétrico, tá? Mas podia ser uma ventoinha, podia ser uma bomba de combustível, qualquer tipo de motor. E um motor de vidro elétrico também, né? Então, qual que é a função do motor do vidro elétrico? Quando você aperta o botãozinho, ele fazer subir o vidro. E qual a função da bomba de combustível? A hora que você liga o carro, vai chegar a alimentação nela, ela vai jogar combustível para frente do motor. Então, cada um tem a sua funcionalidade, né? Cada um tem a sua missão, o seu trabalho. Então, esse motor de vidro elétrico aqui, ó, eu tenho um chicotinho aqui, aí ele tá descascado aqui. Aqui a gente tem uma bateria. Na verdade, não é uma bateria, como se fosse, né? Aqui é uma fonte. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o positivo e o negativo, independente da polaridade, tá, gente? Vou ligar aqui o positivo e o negativo pra gente ver o que vai acontecer. Coloca você aí, Gomes, que tá mais perto. Nossa, pulou. Ó, tá descascadinho aí. Ó, o Gomes vai ligar um e vai ligar o outro. Olha lá, ó. A hora que o Gomes ligou o positivo e o negativo, pode soltar. O motor acionou, né? O motor acionou. E ele foi acionado com a potência total de quem? Da fonte ou da bateria. Entenderam? Então, liguei 12 volts diretamente no motor, o motor vai acionar. Ok. Tá entendido isso? Se fosse uma lâmpada, ia acender. Se fosse um outro componente, ele iria funcionar, porque chegou a alimentação para ele. O que é o desafio do sinal PWM? É monitorar essa velocidade. Antes de ter o sinal PWM, nós utilizávamos duas formas de fazer esse controle. Por resistência, relé e resistência, ou por potenciômetro, né? Como se fosse um potenciômetro de rádio. Então, o que acontece com esse potenciômetro aqui? A energia da bateria vem primeiro para ele, e ele que manda para o motor. Então, conforme você vai alterando aqui a resistência, você vai aumentando ou diminuindo a sua força, a sua força de resistir à tensão, fazendo o quê? Um controle da velocidade do motor. No rádio a gente não faz isso? Você vai lá, tá baixinho, você vai aumentando ele, então ali dentro ele tem um potenciômetro, um resistor. Esse resistor ele vai mudando a sua resistência interna, permitindo que chegue mais ou menos tensão, né, energia, sinal, para o componente que vai ser acionado, ok? Então nós podemos fazer esse controle de várias formas. Os carros de hoje em dia, os motores são todos controlados por PWM, todos são controlados por PWM, né? Então, quando isso acontece, existem algumas formas da gente fazer o teste nesses componentes, simulando o carro, para a gente ver se está funcionando ou não está funcionando, ok? Então é isso que eu vou mostrar para vocês.
O nosso NIL tecnoscópio que está aqui, ele já é um gerador de PWM. Ele, na verdade, gera um monte de coisa, mas ele também é um gerador de PWM. Só que ele é um gerador de PWM com uma baixa força. Ele não tem força, ele não tem corrente, tá? Por exemplo, eu quero acionar esse motor aqui. Esse motor aqui eu não sei quanto que ele consome de corrente. Vamos supor que seja 2 amperes. O nosso NIL tecnoscópio, ele consegue gerar, no máximo, 50 miliamperes. Então, entenda assim, 50 miliamperes vai ser 1/20 de 1 ampere. Então, é 1/20 pedaço de 1 ampere. Então, é muito pouco. Não vai acionar, porque ele não tem força. É a mesma coisa de eu pegar aqui o carro do Atos e querer empurrar ele numa subida, né? Porque a gente estiver no plano, ele vai. Eu querer empurrar ele, eu não vou ter força, eu consigo uma quantidade de energia para fazer isso. Então, eu não vou ter condições. Mas se eu pegar um outro carro e colocar um cambão ou uma corda e eu dirigir o carro, eu vou conseguir puxar o carro dele sem fazer muito esforço. O esforço vai ser só acelerar o carro, entendeu? Então é isso que o assessor de potência faz. Através do mesmo controle, ele faz a situação acontecer. Só que o NIL tecnoscópio, ele gerando esse sinal PWM, algumas coisas ele consegue fazer que aconteça sem muita carga, quando é controle. Então, alternador pilotado, controle da central da injeção até a central da bomba elétrica, tá? Por quê? Porque ele só está fazendo um controle, ele está falando assim, aumenta a tensão, diminui a tensão, ele está só informando, através desse PWM, que existe um controle ali de duty cycle, e esse controle de duty cycle, ele pode fazer uma atuação e ele pode também gerar uma informação de comunicação, tá? Então isso é bem interessante. Só que se eu pegar o meu NIL aqui, né, que nós sabemos que nós sabemos que esses 4 aqui lê e esses 2 aqui geram. Se eu pegar o meu gerador e ligar direto aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele não consegue acionar. Porque aqui a potência é muito forte. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos ligar o nosso acessório de potência para a gente poder acionar esse motor. Aí depois que vocês entenderem como que esse motor consegue ser acionado, aí que a gente vai partir para um outro lado e entender como que a gente consegue fazer um acionamento de um corpo de borboleta e ler as suas leituras, que é a grande dúvida de todos vocês, né? Bom, então vamos ligar aqui Pode ligar ele aí para mim, positivo e negativo. Ok, ligamos, ele já vai acender a luzinha. Aí eu vou pegar aqui os cabos. Eu tenho uns cabos mais curtos aqui para ficar mais fácil de eu explicar. Então vamos ligar todos aqui de uma forma bem simples. É por cor, né? Não tem como errar. O que fica meio chato de usar esse equipamento é que como a gente está fazendo acionamento, a gente acaba utilizando muitos conectores. Isso às vezes causa um desconforto, né? Porque é bastante fio. Mas se você começar a usar, você vai ver que é muito simples. Então aqui, ó, o canal A é o verde. Isso aí a gente tem que saber de cor, né? O canal A é o verde, o canal B é o amarelo, o canal C é o vermelho e o D é o azul. Então, ó, fiz essa ligação aqui. E agora eu tenho que ligar mais esse cabo aqui, ó. Esse aqui eu vou ligar aqui em cima, que é o meu controle, e vou ligar aqui no canal E. Olha lá, ó. Liguei aqui no canal E, ó. Então o NIL faltou só um buraquinho aqui que tá aberto, né? O resto tá tudo ligadinho. Ok. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse outro cabinho aqui que tem no acessório de potência, vou ligar aqui nele. Opa. Liguei.
essa aqui é a minha saída, tá? Então eu vou vir aqui. Aqui ele tem um positivo e negativo, tanto faz. E eu vou ligar um aqui e vou ligar o outro aqui. Ok, tá tudo certo, tá? Primeira coisa, para a gente poder gerar um PWM, nós temos que saber quais são os 3 pilares do sistema PWM. Tensão, frequência e duty cycle. Tensão é a tensão da bateria, então 12 volts, que é o acionamento dele. Frequência, nós temos que ver lá no carro quanto que aquele motor trabalha de frequência. Por exemplo, um solenoide VVT, que é do comando variável, ele trabalha, tem carro que é 130 Hz, 130 pulsos por segundo, e tem carro que é 300 Hz, 300 pulsos por segundo. Numa bomba elétrica, trabalha em torno de 1500 Hz, para não gerar ruído até. Então, já são 1500 pulsos por segundo, é muito rápido, né? Imagina, num segundo acontecer 1500 eventos, é muita coisa. E dentro desse evento, dentro desse sinal, que é feito o controle de tensão, tá? Então, dentro desse sinal, cada sinalzinho praticamente vai ter um potenciômetro, cada pulso desse, que é 1500 vezes por segundo, vai ter um potenciômetro que vai aumentar e diminuir a largura desse pulso. Então, ele fica aumentando e diminuindo. Então, eu quero lá 50%. Então, coloca 50% da onda. Ah, eu quero 100%. Colocou 100%, aí a onda se torna um positivo. Colocou 0%, a onda se torna um negativo. Ok? Então, vamos fazer aqui. Aí, vocês que estão aí, vocês vêm para trás aqui para vocês verem o Nil. Bom, gente, aqui, ó. Aqui eu já deixei o Nil ligado, né? Já está funcionando. Vou até dar o play aqui. Olha lá, meio play. Então, ó, ele já está marcando aqui para mim 12 volts. 12 volts do quê? Da minha bateria, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no carrinho. Aqui eu tenho as funções especiais e eu tenho aqui, ó, acessório de potência. Quando eu cliquei aqui em acessório de potência, ele já mostrou para mim, ele já regulou o Nil com os 4 canais para eu testar tudo. Então, no canal A, eu vou ter a tensão da bateria, que está escrito aqui nele, ó. No canal A eu vou ter a tensão da bateria, no canal B eu vou ter o sinal de corrente, porque ele também mede corrente. No canal C eu vou ter o sinal de comando, que o Nil está enviando para ele, e o canal D eu vou ter o sinal de comando que está vindo para o motor, tá? É o sinal, a tensão de carga. Bom, quando você abre o nosso gerador, aqui, né, o AP, ele está dessa forma. Então, primeira coisa, eu vou desligar essa varredura. Olha lá, desliguei a varredura. Ok. Frequência. Então, eu vou selecionar a frequência. Eu falei para vocês que depende muito que tipo de motor. Então, por isso que sempre tem que coletar a informação lá no carro para saber quanto que é a frequência, para depois a gente colocar aqui. Então, qual que é a frequência? Eu vou colocar aqui 150 Hz, só para fazer um teste para vocês verem. O DUT, eu vou colocar um DUT de 0%. E a tensão? Gente, a tensão para o acessório de potência, é a tensão de entrada, ok? Quando nós usamos o gerador dele lá no gerador, né, que gera sinal de rotação, né, e outras coisas, lá você consegue sim colocar uma tensão menor de controle, tá? Então na tensão de controle do PWM a gente consegue limitar quer dizer, no controle PWM a gente consegue limitar a tensão, mas quando a gente está partindo para uma carga, aí a tensão é a que está ligada aqui, a tensão de entrada, ok? E eu vou colocar 0 de frequência e eu vou aqui iniciar. Ó, eu iniciei, ele começou a trabalhar e nada está acontecendo, ok? Aí eu vou começar aqui a gerar o DUT. Ó, ele já deu uma energizada com 1%.
algumas coisas começaram a acontecer já, porém nada aconteceu. Então vou aumentando aqui esse DUT. Olha o ruído. Vamos ver. Ah, ele já disparou já. Deixa eu voltar aqui. Eu queria ver com quantos por cento de DUT ele... Olha lá. Ó. Com 4 ele não deu partida. Com 5 também não. Com 6 também não. Com 7 ele deu partida. E observem a velocidade que eu tenho aqui. Bem baixinho. Então, o segredo do PWM é o quê? Conseguir fazer uma velocidade perfeita do controle do motor. Uma velocidade menor até o seu máximo. Quem é o máximo? A tensão da bateria. Então, o máximo dele vai ser a hora que tiver 100% de carga. Então, imagine se isso aqui fosse uma bomba de combustível, por exemplo. Funcionando assim, ela ia gerar uma pressão bem pequenininha. Então, um carro que tem que trabalhar com 4 bar, iria estar dando, sei lá, 0,1 bar, olha lá, com 7% de DUT. Aí eu vou aumentando esse meu DUT. Lá, vou aumentando. Ó, a corrente está com 1,8 amperes. Ó, ele vai marcando a corrente aqui pra gente também. Vai marcando o DUT que está aqui. E aqui eu vou vendo o sinal que está passando. Então eu estou testando aqui no canal A a tensão da bateria. No canal B a corrente. Então aqui nós estamos vendo a curva de corrente. Deixa eu ligar o trigger aqui, só para ficar um pouquinho melhor. Opa, aqui mesmo. Não, vou colocar no canal B. Olha lá. Ó. Então, deixa eu também aumentar um pouquinho o tempo aqui, para ficar uma onda um pouquinho maior. Olha lá. Ó. Então, entenda o seguinte. Ó, então, o que significa o que está acontecendo aqui, gente? Eu peguei minha régua aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar um stop aqui. Ó, o que acontece aqui é assim, ó. Aqui é a minha onda, tá? Aqui é a minha corrente, aqui é o meu sinal de comando e aqui é o sinal de saída. Daqui até aqui, ó, até aqui, eu tenho uma volta completa, tá? Eu tenho uma onda completa. E dessa onda completa, que é daqui, ó, vou colocar de novo, que é daqui até aqui, olha lá, que é daqui até aqui, o que está acontecendo? Eu tenho, quantos por cento que eu estou lá mesmo? 12. Eu tenho 12% de acionamento, ó, bem pequenininho, e eu tenho 88% sem acionamento. Então é isso aqui que eles chamam de DUT positivo e DUT negativo. Então o meu DUT positivo é 12. A gente só controla o DUT positivo, nós não controlamos o DUT negativo. E o DUT negativo é 88, certo? Se eu colocar um DUT zero, quer ver como é que vai ficar? Deixa eu iniciar aqui. Ó, vou colocar um DUT zero. Vocês vão ver o que vai acontecer com o vermelho. Ó, o que aconteceu com o vermelho? Ele sumiu, porque ele é zero. Agora eu vou colocar um. Vou baixar um pouquinho aqui. Ó, olha, um é só um pedacinho desse tanto aqui de 100%. Aí eu vou subindo. Ó, vou colocar aqui 30%. Ó, em 30% eu tenho 30 de acionamento e 70 sem acionar. E olha, essa aqui é a minha curva de corrente. Ele está gerando agora, ele está consumindo agora 2,3 amperes. Essa curva de corrente que vocês estão vendo aqui é a saúde do motor, tá? Então, por ela, a gente consegue ver se esse motor está com problema, se ele não está, o que está acontecendo com ele. Ele não pode ter grandes ruídos e a sua corrente tem que ser dentro da sua casinha com a frequência que ele está trabalhando. E eu vou acionando, ó. Conforme eu vou acionando, ele vai aumentando a rotação, ó. E, consequentemente, eu vou fazendo o quê? Eu vou testando o componente do carro. Olha lá, ó. Vou acionando até eu chegar no 100%. E ele está aumentando. Olha lá, ó.
Quando ele chegou no 100%, o que aconteceu? Ficou como se eu estivesse ligando direto aqui na bateria. Então, aí não precisava disso, né? Mas como eu preciso ter controle, aí eu tenho que ter o meu PWM. Aí eu vou diminuindo. Vou deixar aqui com 80. Ó, ok. Vamos parar. Então, vocês observaram que ele fez um ruído, né? Eu vou colocar agora a frequência para 1500 Hz. E vou iniciar. Observaram que o ruído mudou? Então é por isso que existe frequência e o DUT. A frequência depende do que vai ser acionado. Por isso que a gente tem que ver qual é a frequência que tem no carro. Porque às vezes o cliente liga aqui para os meninos e fala assim, mas que frequência que eu coloco? Você tem que ver a frequência que é do carro. Às vezes é 1000, às vezes é 100, às vezes é 200, às vezes é 400, às vezes é 500. Então quanto maior a frequência, menor o ruído, porque você tem um controle mais interessante. Ok? Então tá. Conseguiram entender um pouquinho? Tá? Então isso é, gente, para testar um monte de coisa no carro, ventoinha, motor de bomba, bomba de combustível, todos os solenoides de câmbio, os motores de acionamento, bomba de vácuo. Isso aqui é fantástico, tá? É muito, muito, muito legal. Aí ele tem uma outra função aqui, ó, que é a varredura. O que seria essa varredura? A varredura é onde você pode programar o acionamento dele para quê? Para você ver o componente funcionando, para você não ter que ficar clicando ali. Então eu vou colocar aqui um DUT inicial. Vou colocar aqui 5, de 5%, e um DUT final de 80%. E vou colocar, a duração aqui está por 5 segundos. E vou iniciar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Ó, ele vai subir no DUT sozinho, e a velocidade. Deu 5, ele baixa. Vai subindo de novo. Então essa varredura para a gente fazer um teste de controle de motor, para ver se ele não vai falhar, é muito legal. Porque você não precisa ficar apertando aleatoriamente. Entendeu? Posso perguntar? Pode, agora pode. No caso ali você falou a questão de cruzar... Peraí um pouquinho. Você falou ali da questão de cruzar a corrente com a frequência, né? Por exemplo, caso esse motor do vidro, no caso, ele tivesse prestes a dar um determinado problema, ou prestes a queimar, no entanto ainda está funcionando. Eu analisando a corrente com o ciclo, por exemplo, da frequência e tal, eu consigo identificar que esse motor está prestes a queimar ou está para dar um problema? É assim, Lucas. Deixa eu pegar aqui. Esse motor aqui é um motor novo. Então, a gente tira a base dele, que é um motor que está ok. Quando eu pegar um motor desse com problema, com defeito, eu tenho que ter pelo menos uma base para eu saber quanto que ele consome de corrente. Então, nós vimos aqui que ele chegou numa corrente máxima de quanto? Vamos dar o play, quanto vai dar a corrente dele aqui. Quando ele chegar ali perto dos 80. 1,7 ampere ele deu. Então, nós sabemos que é 80% de DUT. Esse motor aqui é novo. Ele consumiu 1,6 amperes. Então, se você tiver um motor que estiver consumindo 20% a mais que isso, esse motor já está desgastado. Aí você vai ver o quê? Vai ver a forma de onda da corrente. Então, essa forma de onda tem que ser igual a essa aqui. Normalmente a forma de onda é uma forma limpa. Se ela estiver muito ruidosa, ou também, ó, eu vou dar 100% aqui, uma outra forma de teste é você colocando em 100%. Deixa eu tirar a varredura aqui. Deixa eu colocar aqui 100%. Iniciar. Ó. Dá um stop. Aqui, ó. Aqui é a corrente, o amarelinho, né? Então eu vou chegar aqui, ó. E eu vou aumentar essa onda pra gente ver. Olha lá, ó. Então, essa onda aqui, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uniforme, tá? Então, ela tem que estar muito próxima uma da outra. Então, a gente observa o quê? A gente cria dois traços aqui, ó. Um aqui, o outro aqui em cima.
e a gente analisa se ela está bem próxima, como essa aqui. Se uma estiver muito para cima, muito para baixo, tá com defeito no motor. É uma outra forma de fazer o teste, tá? Aí você tem que fazer essa regulagem aqui para poder saber, para poder conseguir ter uma visão melhor. Por isso que é bom o neotecnoscópico. Você deu stop ali, você pode alterar o que você quiser, voltar o tempo, ir para lá, ir para cá, para ver o que está acontecendo. Então você consegue fazer esse teste e o reparador também. Tranquilo? Então, depois nós vamos testar um corpo de borboleta, para vocês aprenderem como que testa o corpo de borboleta com o nosso acessório de potência. Beleza? Até a próxima.